Capítulo 3, parte 2. Cura de grave gastroenterite. O que constitui a medula da cura divina são a autocura. Ao visualizar a si próprio como homem verdadeiro, como homem Deus perfeito, e a cura alheia ao visualizar o outro perfeito. Logo após a fundação da Seichonoye, o Sr. Fusagi Ikeda, que se dispôs a formar a regional da Coreia, enviou-nos relatórios sobre a criação dessa regional e uma lista dos associados, mas não parecia estar realizando atividades regionais. Então, achando que se ele criara a regional, tinha capacidade de organizá-la, mas que, devido à distância, fosse difícil para ele vir até mim. Comuniquei-lhe para praticar a meditação Shinsokan durante 5 dias, na Coreia mesmo, que eu iria auxiliá-lo enviando orações e mentalizações. E recebi a seguinte resposta do Sr. Ikeda: meu filho de 11 meses está há 40 dias internado no Hospital da Cruz Vermelha devido a uma grave gastroenterite. E não havendo melhora alguma, estou desorientado, sem força para nada, a não ser ficar olhando com os braços cruzados. Por isso, seguindo a sua orientação, gostaria de experimentar o quanto conseguirei manifestar minha força espiritual através da prática da meditação Shinsokan. Estabeleci imediatamente um horário e pedi-lhe que praticasse a meditação Shinsokan. Passados alguns dias, recebi um cartão postal com os seguintes dizeres: agradeço a mentalização que me enviou durante os 5 dias de prática. Ontem, retirei meu filho do hospital. Imaginei, então, que o Sr. Ikeda levara o filho para casa, pensando em experimentar seu poder de cura através da meditação Shinsokan. Mas durante 1 mês, não recebi nenhuma carta dele. Cheguei a pensar que essa ausência de comunicação fosse porque o menino não tivesse melhorado e ele estivesse constrangido em me incomodar com uma notícia. Mas concluí também que não deveria ser por causa disso. Passado 1 mês, o Sr. Ikeda veio repentinamente da Coreia visitar o departamento editorial da Seichonoye. Perguntei-lhe como estava o filho, ao que ele respondeu: ele melhorou repentinamente a partir daquela ocasião e agora está forte. Orou, pondo a mão sobre ele? Perguntei. Na verdade, ainda não fiz isso. Não fiz porque assim que iniciei a prática da meditação Shinsokan, ele começou a melhorar a olhos vistos, e não tive necessidade de orar colocando a mão sobre ele. É realmente grande a confiança que se adquire ao praticar a meditação Shinsokan. Recentemente, minha mãe, que mora aqui no Japão, estava muito mal, então voltei à minha terra natal para tentar curá-la. No entanto, quando cheguei, mamãe ficou boa de repente e começou a se alimentar bem. Assim, mais uma vez, não tive necessidade de orar apondo a mão. Em várias passagens da Bíblia consta que Jesus orou colocando a mão sobre o doente. Mas para curar contemplando a imagem verdadeira durante a meditação Shinsokan, não é imprescindível a aplicação da mão. Há ocasiões em que convém orar colocando a mão sobre o doente, quando se tem a impressão de que o próprio doente não se sente seguro só com a prática da meditação Shinsokan. Porém, na época atual, quando estão muito em voga as curas pela palma da mão e as terapias quiropráticas, será melhor não colocar a mão para não confundir as pessoas. Se a cura ocorrer através da matéria denominada palma da mão, não será cura metafísica, e sim cura materialística. Será cura metafísica somente quando, através da meditação Shinsokan, começar a resplandecer espontaneamente o homem-deus, que é a imagem verdadeira da vida, do próprio praticante ou do doente, e, com isso, desaparecer a doença. Em especial, casos como o do filho do Sr. Ikeda, em que, sendo um bebê, não possui ainda uma personalidade definida e apenas faz parte da personalidade dos pais, desde que os próprios pais pratiquem a meditação Shinsokan
ou corrijam a mente através da meditação Shinsokan praticada por outrem. A criança ficará boa, mesmo que nada entenda. Se contemplarmos o homem-deus do outro, ele não só se curará de doença, como também melhorará completamente o seu caráter. É um erro pensar que a meditação Shinsokan seja um método para curar doenças. A cura da doença é apenas mero efeito complementar, pois o benefício que a meditação Shinsokan nos proporciona é realmente amplo e limitado. Melhora o nosso caráter, o nosso destino e também o nosso meio ambiente. Caso de melhora do lar. Eis um episódio bastante interessante. Havia um lar infeliz em Wisconsin, nos Estados Unidos. O casal não convivia bem e estava prestes a se separar. Um religioso muito devotado, encontrando-se com a pobre esposa, perguntou-lhe: "A senhora não gostava do seu marido desde o início?" "No início, nosso casamento, nós nos amávamos." Então o religioso prosseguiu: "Deus criou o homem, seu filho, na forma de homem-deus, perfeito. Volte para casa e procure contemplar a existência verdadeira que está por trás do seu esposo carnal. O homem-deus, exatamente como Deus o criou. O marido dissoluto e rebelde não existe de verdade. É apenas sombra da mente da senhora, que acredita que ele seja um pecador. O que existe realmente é a imagem verdadeira, que está encoberta por essa sombra. Existe somente o homem, tal como Deus o criou. O homem Deus perfeito. Uma vez que Deus criou o homem com perfeição, ele não pode vir a se depravar. Por isso, essa aparência depravada é projeção da crença da senhora. Se a senhora mudar a sua crença, manifestar-se-á o homem Deus verdadeiro, tal qual Deus o criou. Os 5 sentidos percebem apenas a projeção da crença. Por isso, não deve ficar presa ao aspecto visível, aos olhos físicos e perder de vista o homem-deus, que é a existência verdadeira do seu marido. Retorne para casa e, em vez de ver a sombra da crença, contemple o marido que existe por trás da sombra, o verdadeiro Filho de Deus." Ao ouvir essas fervorosas palavras, ela começou a renascer. A partir dessa ocasião, fosse lá o que acontecesse, ela deixou de ver os defeitos do marido com os olhos físicos e passou a visualizar o bom marido da imagem verdadeira, que é o que existe de verdade. Logo retornou ao seu lar a paz e o amor, e o casal voltou a conviver com muita harmonia. Mais adiante terei a oportunidade de explicar melhor, mas são muitos os casos de manifestação de doenças no corpo motivadas pela desarmonia do lar. Portanto, quando alguém adoecer, deve refletir se não estaria odiando algum familiar ou se queixando de algo. Deve abandonar todos esses sentimentos negativos, perdoar a todas as pessoas e agradecer-lhes, contemplando nelas a imagem verdadeira de filhos de Deus. Assim, imperceptivelmente, a doença será totalmente curada. Vitória na luta contra o desemprego. Acabamos de aprender como podemos nos livrar de problemas no lar. A seguir, citarei um exemplo de como solucionar a questão do desemprego. Em Hakodate, Hokkaido, vive um jovem extremamente honesto e bom, que aqui tratarei por Miyoshi. Formado pela Escola Técnica de Navegação Comercial, desde que concluir os estudos há vários anos, não conseguia emprego. Nisso, por obra do destino, tornou-se leitor da revista Seicho no Ie, desde o número inaugural. Ao ler essa revista, sentiu-se extremamente alegre, como se tivesse renascido. Recebi dele diversos postais, onde aparecia sempre a expressão sorrir com alegria. Se até os postais continham alegres sorrisos, sem dúvida alguma mudança ocorrera na sua mentalidade, que o tornara muito alegre. A partir disso, seus horizontes começaram a se abrir. Transcrevi anteriormente casos de cura de doenças pela simples leitura dos livros, contendo a verdade. Contudo, tal leitura não sana apenas a doença. Ao ler o presente livro, por exemplo, se o leitor entender realmente a verdade de que sua vida é de filho de Deus,
tanto seu destino como seu ambiente irão melhorar gradualmente. Bem, o jovem Miyoshi compreendeu que era filho de Deus. E à medida que seu temperamento foi se tornando mais alegre, o destino começou a sorrir-lhe. Recebeu de uma empresa na qual até então, durante 3 anos, tentara empregar-se, mas sempre fora reprovado na seleção. Um comunicado para se apresentar para a entrevista em determinado dia. Faltavam menos de 10 dias para sua entrevista. De modo que Miyoshi não pôde deixar de se sentir apreensivo. Como deveria responder às perguntas do selecionador? Que atitude deveria tomar para ser aceito? Certamente sentira que o futuro da sua vida seria definido nessa entrevista, dependendo de suas respostas e atitudes. Por isso, enviou-me uma carta solicitando que eu lhe respondesse com urgência quanto aos cuidados que deveria tomar ao enfrentar o teste de seleção. Orei a Deus e, sem perda de tempo, enviei-lhe a resposta. Resumindo, o conteúdo dessa resposta foi o seguinte: não posso prever de antemão qual a pergunta que o selecionador irá lhe fazer, nem o tipo de resposta que causará boa impressão a ele. Também não posso fornecer-lhe uma apostila contendo todos os tipos de pergunta e suas respectivas respostas. A aprovação ou reprovação será definida em grande parte pela atmosfera que emanar naturalmente de todo o seu ser. As respostas ao selecionador acabarão brotando espontaneamente se você estiver em comunhão com Deus. Às vezes, até uma resposta que você achou ter sido muito tola poderá impressionar positivamente o entrevistador. E, ao contrário, uma resposta que lhe pareceu muito conveniente poderá causar má impressão. É tolice, portanto, ficar se preocupando com o que responder a cada pergunta. Jesus também ensinou aos discípulos para que não se preocupassem com a maneira de fazer pregação, pois as palavras que saíssem da boca seriam palavras de Deus. Quando há preocupação, não é boa atmosfera. O mais importante é se manter em sintonia com Deus, sem nada temer. Para conseguir essa sintonia, pratique todas as manhãs e noites, até o dia da entrevista, a meditação Shinsokan e aprofunde o sentimento de união com Deus. Originalmente, somos um só ser com Deus e jamais ficamos separados dele. Mas, se perdemos essa sensação de unidade, não manifestaremos no mundo das formas e atitudes que estejam em sintonia com Deus. Basta aprofundarmos a sensação de unidade com Deus que manifestaremos no mundo das formas, palavras e atitudes condizentes, e nada teremos para nos preocupar, porque tudo se mobilizará no sentido de concretizar o nosso bem. Por isso, é fundamental é praticar a meditação Shinsokan e aprofundar a sensação de unidade com Deus. Quando você praticar a meditação Shinsokan e estiver com a mente em total sintonia com Deus, imagine que já recebeu dele tudo o que deseja e visualize-o mentalmente com firmeza e nitidez. A isso se referem as citações: pedi e dar-se-vos-á, e tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Quando estiver bem forte a crença de que Deus e eu somos um, desenhe na mente o seu desejo. Então, Deus, a força criadora do universo, começará a trabalhar no sentido de manifestar na forma aquilo que você desenhou na mente. Após realizar a meditação Shinsokan em horário pré-estabelecido, é importante que deixe de se preocupar, ansiar ou ter dúvidas quanto a essa questão. As preocupações e as ansiedades são sentimentos negativos e destrutivos que anularão o efeito da mentalização positiva e criativa feita durante a meditação Shinsokan.
Este foi o teor da resposta, que sem perda de tempo enviei ao jovem Miyoshi. Chegou enfim o dia da entrevista com o selecionador de pessoal. E ele me escreveu uma carta de agradecimento dizendo que estava muito feliz porque graças a Deus conseguiria enfrentar o entrevistador com muita calma e a confiança de que obteria ótimo resultado. Na carta dizia ainda que no dia 15 iria receber o comunicado da admissão e que, logo ao recebê-lo, nos enviaria um telegrama para que pudéssemos nos alegrar com ele. Eu e minha esposa oramos a Deus pela admissão de Miyoshi e ficamos esperando o telegrama. Porém, chegou o dia 15, o dia 16, mas não recebemos telegrama, nem ao menos uma carta. Tanto eu como minha esposa oramos com muita seriedade e sentimos por uns momentos uma intensa decepção, mas imaginando que a decepção de Miyoshi poderia estar sendo bem maior que a nossa, senti que deveria enviar-lhe palavras de conforto e escrevi-lhe uma longa carta. Queria confortá-lo, mas não com palavras levianas e inconsequentes que só lhe servissem de paliativo. No caso de pedirmos a Deus, através da meditação Shinsokan, êxito naquilo que pretendemos fazer, muitas vezes não o conseguimos e enquanto estamos decepcionados, recebemos algo bem melhor de outra direção. Isso se deve ao fato de a sabedoria de Deus atuar num plano superior à nossa expectativa, sendo tal situação parte de um processo de autodesintegração da ilusão. Por exemplo, quando um doente pede a Deus que lhe dê saúde, pode acontecer de repentinamente começar a manifestar sintomas de piora da doença, ter febre alta, dores ou aumento de secreções. Porém, enquanto estiver se sentindo frustrado, achando que a meditação Shinsokan não surtiu efeito, essa piora momentânea desaparecerá e ele recuperará rapidamente a saúde, tal como o bom tempo que segue a uma chuva repentina. A senhora Ed, fundadora da Christian Science, denominou essa piora repentina de enfermidade, de chemicalization, e disse: quando ocorre a chemicalization, declara ao doente que ele já está curado, porque prenunciando a alvorada da verdade, acontece o processo de autodesintegração da ilusão. Se após contemplar a imagem verdadeira da vida durante a meditação Shinsokan, ou ler a revista Seicho no Ie, ou o livro A Verdade da Vida, onde a verdade da vida é abordada em linguagem bem compreensível, a enfermidade apresentar uma piora súbita, a pessoa estará passando por um processo de autodesintegração da ilusão, denominado chemicalization. E isso será o prenúncio de um breve restabelecimento da saúde. Deverá, portanto, continuar praticando a meditação Shinsokan com confiança, lendo diariamente, pelo menos durante 1 hora, a revista Seicho no Ie ou os livros Imagem Verdadeira, Luz, Vida, Unificação de Todas as Religiões, da coleção A Verdade da Vida, volumes 1, 2, 3, 4, 11 e 12. E realizando repetidamente a leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade para a alma dos antepassados. Assim fazendo, com certeza se restabelecerá rapidamente. Caso esteja impossibilitado de efetuar a leitura devido ao agravamento da doença ou ao enfraquecimento, peça à pessoa que esteja lhe prestando assistência que leia em voz alta. Assim, o pensamento de saúde da pessoa que efetuar a leitura se irradiará junto com as palavras lidas e o atingirá, acelerando a sua cura. O livro A Verdade da Vida não é em absoluto uma obra que possa ser abandonada após uma única leitura, e cuja assimilação seja feita apenas pela parte superficial da mente. Quanto mais repetidas vezes a ler, mais profundamente a verdade penetrará no subconsciente e passará a se manifestar como força terapêutica e força reformadora do destino. Geralmente, quando a doença piora de repente, a pessoa começa a duvidar de sua fé e procura um médico.
E como o médico não considera que essa piora momentânea seja um processo de autodesintegração da doença, isto é, chemicalization, costuma proibir a leitura de livros devido à gravidade da doença, ignorando quão fatal pode ser essa proibição para o doente. A chemicalization do destino. Mencionei a chemicalization da doença, mas se continuarmos lendo livros contém na verdade praticando a meditação Shinsokan, ocorrerá também a chemicalization do destino. Por exemplo, apaga-se repentinamente a luz que víamos à frente e tudo vira escuridão. Isso se compara ao que aconteceu na ocasião da descoberta do continente americano por Colombo. Quando estava se aproximando do continente, a tripulação começou a perder as esperanças e a sentir-se insegura, desejando aprisionar Colombo ou jogá-lo no mar e retornar, ao invés de avançar. Se nessa hora Colombo também tivesse perdido as esperanças, o continente americano não constaria no mapa do mundo. Assim como a chama do fogo é mais intensa momentos antes de se apagar. Antes de chegar à alvorada do destino, vem a escuridão da noite. No entanto, quanto maior a escuridão da noite, mais próxima está a alvorada. Devemos então continuar avançando, acreditando no futuro, como fez Colombo. No momento da chemicalization, mudança do destino, pode acontecer de um ambiente do emprego, até então satisfatório, tornar-se desagradável, com choques com colegas, ou pode ocorrer a falência da empresa ou demissão desse emprego. Mas por causa disso, poderemos abraçar uma nova profissão ou dar uma reviravolta na vida que nos encaminha ao sucesso. Impulsionados por ventos favoráveis, por existir essa transformação no destino, é que nossa vida se torna bastante interessante. Se não houvesse a chemicalization do destino, um médico seria para sempre médico, uma enfermeira sempre enfermeira, um funcionário sempre um funcionário, um operário sempre operário, e jamais conseguiriam experimentar uma mudança. Só que, se nesse período tenebroso da conversão formos tomados pela decepção e perdermos a confiança, o destino que estava para melhorar poderá, por ação de nossa própria mente, permanecer realmente tenebroso. Nas palavras de sabedoria da Seicho Noye, há uma frase com o seguinte sentido: quanto pior estiver a situação, mais se deve acreditar que a melhora se aproxima. Este é um aforismo que tanto as pessoas que desejam se curar de doenças, quanto as que querem conquistar um bom destino deveriam manter sempre à cabeceira. Agora, concluindo o caso do jovem Miyoshi, encerra este capítulo. Ele não nos enviou telegrama, mas conseguiu o emprego desejado. Passados uns 20 dias, recebemos um postal onde nos dava, de modo sucinto, a feliz notícia de ter conseguido o emprego ao qual por tanto tempo aspirara. Este é um exemplo concreto de conquista de um feliz destino por meio da leitura repetida da revista Seicho Noye e da prática da meditação Shinsokan. Fim do capítulo número 3.